Boa tarde, tudo bem, gente? Sou a Cláudia, da CF, Marketing Digital para Saúde. Tudo bem, doutor Fábio? Tudo bem, doutor Tudo Pablo? bem? Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, doutor Pablo? Tudo bem. Bem-vindos. Sejam bem-vindos aí à nossa segunda live do CAD. E hoje bem importante porque assim, a gente fez algumas ações durante a semana e uma era, vamos ouvir o que as pessoas querem saber, né? Então nós colocamos lá, hoje a gente vai estar falando de uma doença bem importante, né? Que é o câncer de estômago. E foi um tema escolhido pelas pessoas para que a gente converse um pouquinho a respeito dessa doença, que muitas vezes tem chances de cura, né? Se um bom diagnóstico, mas muitas vezes as pessoas também não têm esse conhecimento. Então a gente vai estar conversando um pouquinho sobre isso. Primeiro, doutor Pablo, para gente que é leigo, né, eu gostaria de saber qual é a função do estômago, né? Esse órgão que é tão importante para a gente e às vezes a gente não conhece tanto. Tudo bem? Bom, basicamente o estômago, na verdade, ele é um saco localizado no abdômen, tá? Que tem a principal função de digerir os alimentos, tá? Os alimentos provenientes da mastigação passam pelo esôfago e caem no estômago, são digeridos e passam em direção ao duodeno, intestino delgado e intestino grosso. Além da função de digestão, o estômago também tem uma função de auxiliar na absorção de algumas vitaminas, ferro, cálcio. Então, é um órgão extremamente importante. Mas, como eu falei, ele é um saco. Ele tem pelo menos umas 3 camadas, que é a camada serosa, que é a camada mais externa, a camada muscular, que é a camada do meio, e a camada mais interna, que é a mucosa. E essa vai ser a camada que nós vamos mais comentar aí quando a gente fala de câncer gástrico. Tá? Tá certo. Basicamente, E então vamos lá. E o que que é o câncer de estômago, né? Onde é que ocorre? Pode falar um pouquinho pra gente, doutor Fábio? claro. Bem, o câncer de estômago nada mais é do que, como todo câncer, o crescimento anormal de células da mucosa, da camada interna do estômago. Então, em qualquer ponto desse estômago, desde o fundo do corpo até o antro, a saída desse estômago. Né? A grande maioria das vezes, esse crescimento anormal de células tem um nome de um tipo específico de câncer, chamado adenocarcinoma. Ele é responsável por 95% dos tipos de câncer do estômago. Também a gente pode ter outros tipos de câncer do estômago, por exemplo, sarcomas, tem um tipo de câncer chamado estromal, que é conhecido também como giste. Outros, também existem os linfomas, que também são um dos tipos de câncer do estômago. Mas o mais conhecido de todos, em 95% das vezes, é o adenocarcinoma. Então, quando você fala normalmente em câncer de estômago, nós estamos falando em adenocarcinoma de estômago. Bem, o adenocarcinoma de estômago, então, ele tem, como eu disse, a origem na camada interna do estômago, na mucosa do estômago. Então, ele primeiro começa a ter Acho que uma proliferação a de gente tem células. uma figura, não temos, doutor Fábio? Para Temos uma mostrar? figura Ah, então, mostrando justamente a invasão do tumor, ah, cometendo as camadas. Então, ele começa justamente na camada interna do estômago, na chamada mucosa. Então, ele começa a formar um agrupamento de células que, por sua vez, vão formar uma irregularidade nessa camada interna do estômago. Essa é a fase inicial. Na grande maioria das vezes, ela é assintomática e isso é o grande problema, porque, sendo assintomática, as pessoas acabam indo e vão levando. Usam um omeprazol da vida, uma dessas medicações, não dão muita bola para os sintomas e vão postergando esse diagnóstico. Essa que é a grande pena. Né? Daí a importância, a gente vai discutir mais adiante, justamente o diagnóstico precoce do câncer do estômago. É ali que as chances são maiores de curabilidade. De qualquer maneira, assim, essa irregularidade ela vai aumentando e ela passa então a invadir camadas mais profundas do estômago. Então, nesse momento, a gente perde a fase inicial do câncer do estômago. A fase inicial ela vai durar normalmente de 1 a 3 anos. Esse é o período que leva, é uma fase mais lenta nessa fase inicial. Uma vez ela atingindo já uma camada mais profunda, que é normalmente a camada muscular,
ele se agiganta, ele vai mais rápido, ele cresce mais rápido. Então ele forma uma ulceração, uma ferida dentro do estômago, e a partir dali uma bola, uma tumoração dentro do estômago. E essa tumoração, ela ocupa espaço dentro do estômago. E aí, ocupando espaço, ela começa a dar mais sintomas. A partir daí, é a fase já avançada. Então, o câncer do estômago, ele invade todas as camadas do estômago, ele emite já raízes que a gente chama de metástases para os gânglios ao redor desse estômago e para, eventualmente, outros órgãos dentro do abdômen. A gente poder citar desde o peritônio até o próprio fígado. Tá? Bem, nesse momento a gente passa, então, a fase já avançada, e aí que entra o tratamento, que a grande maioria das vezes a gente pega nessas fases, no tratamento já do câncer avançado do estômago. O câncer avançado do estômago, ele tem tomado proporções grandes no Brasil. Imagina você que aqui no Brasil o câncer de estômago é o terceiro mais frequente no homem, dentro dos cânceres gastrointestinais, é o quinto mais frequente na mulher, responsável por cerca de 25 mil novos casos por ano de câncer de estômago que são diagnosticados aqui no Brasil. Tá? Ele chega a ser mais ou menos 2 vezes mais frequente no homem do que na mulher e atinge normalmente uma faixa etária dos 60 anos em diante, na grande maioria das vezes. Né? Então, é uma faixa de idade nos dias de hoje ainda extremamente produtiva, em que as pessoas têm uma vida... hoje em dia não se pensa mais em se aposentar tão cedo, então, assim, com muita produtividade pela frente, né? É verdade, né, doutor? As mulheres, principalmente, que se cuidam bastante, né, com 60 anos, ainda são muito jovens. Exatamente, isso aí. Então, assim, acaba atingindo muito a qualidade de vida das pessoas e tirando vida, ou seja, tirando longevidade dessas pessoas quando não diagnosticados precocemente. Sim. E quais são os fatores que contribuem para o desenvolvimento do câncer de estômago? Tem alguns fatores? Como é que é isso? Não, de fato, sim. Tem alguns fatores de risco bem estabelecidos. Quando a gente vai ler na literatura sobre os fatores de risco para a ocorrência do adenocarcinoma gástrico, como o Dr. Fábio falou, são citados mais de 50 fatores de risco na literatura. Tá? Eu vou citar alguns que são os mais relevantes e os mais associados à ocorrência desse tipo de câncer. Primeiro, eu vou começar por fatores dietéticos. Uma coisa que é muito comum aqui no nosso meio, dietas com alto teor de sal. Tem alguns trabalhos que falam que esse alto teor seria mais de 6 gramas dias de sal. Então, pacientes que têm uma alta ingesta de sal têm um fator de risco aumentado para a ocorrência do câncer gástrico. Também, falando de dieta, a baixa ingestão de vegetais, frutas, também estaria relacionado ao aumento na incidência, e os pacientes que acabam mudando essa dieta, têm uma ingestão alta desses alimentos mais frescos, têm uma diminuição do risco da ocorrência desses tipos de cânceres. Alimentos embutidos, também é importante, salsicha, presunto, então são alimentos que também levam ao aumento nesse risco. Então tem essa questão dietética importante. Carnes vermelhas também são associadas, uma alta ingesta de gorduras também se associa a um aumento nesse risco. E quando a gente passa para estilos de vida, também é importante salientar o papel do cigarro. O cigarro se associa muito à ocorrência do câncer gástrico. Então é importante, quem está nos vendo aqui, existe uma associação linear entre o cigarro e a ocorrência de câncer gástrico. Também há o abuso de álcool. Ingestas maiores de cerca de 30, 50 gramas de álcool por dia também aumentam o risco de adenocarcinoma gástrico. Para vocês saberem, em relação à gramação, seria mais ou menos 2 garrafas de cerveja por dia. Então, esse seria um risco aumentado de adenocarcinoma gástrico. Então, para todo mundo saber um exemplo, né? A história familiar também seria importante. Pacientes que têm familiares em primeiro grau com histórico de câncer gástrico também tem que ficar de olho, o risco também é aumentado nesses pacientes. Então, esses seriam os principais fatores de risco. Quando a gente vai falar de alguns outros relacionados a infecções, a gente tem que sempre lembrar da infecção por H. pylori.
A infecção pela H. pylori é bem relacionada à incidência de câncer gástrico, assim como aqueles lugares em que se tratou o H. pylori, a incidência do câncer gástrico também acabou diminuindo. Por quê? Essa bactéria, quando infecta a região do intestino, ela vai gerando um processo inflamatório crônico e vai gerando o que a gente chama de gastrite atrófica. E essa condição seria aí um fator de risco para a ocorrência de câncer nesses pacientes. Alguns fatores de risco, como o professor Fábio falou, o sexo masculino tem uma maior incidência do que o sexo feminino da ocorrência desses tipos de tumores. Pacientes do grupo sanguíneo A positivo também, e não se sabe muito bem o porquê, mas esses pacientes têm um maior risco da incidência desses cânceres. E em termos de fatores de risco, esses seriam os principais que nós conhecemos aí na literatura. E até estão me perguntando, doutor Pablo, quanto ao chimarrão, porque nós, os gaúchos, aqui temos o hábito de tomar o chimarrão. Acho que acredito que hoje já não tomamos mais o chimarrão tão quente quanto tomávamos, quanto os nossos pais tomavam, né? Mas é um fator de risco? De fato, o chimarrão tem um componente importante da temperatura, né? Não, de fato, quando se vai revisar a literatura, como é um hábito mais do Rio Grande do Sul, Uruguai, Argentina, não se existe uma evidência tão robusta sobre o chimarrão em si. Mas o chimarrão, claramente, pela temperatura, e eu até falei na outra live, pelas metilxantinas, eles aumentam a acidez gástrica, levam a mais sintomas dispépticos, como o doutor Fábio falou. Então, nos pacientes que tomam chimarrão, é importante dar uma cuidada, com certeza. Tá certo, são coisas bem importantes, né? A própria, como o senhor falou, o H. pylori, né? Que muita gente faz o exame, às vezes está com a bactéria e daqui a pouco não trata, não dá bola, né? Eu acho que são coisas importantes, né? E também uma coisa que chama atenção a própria, o excesso de peso, né? A obesidade. Porque hoje isso também é uma coisa que aumenta cada vez mais, né, a obesidade no mundo, até em função da própria alimentação, da alimentação mais prática, porque as pessoas trabalham muito, estão sempre fora de casa. E o senhor comentou também como um fator de risco, isso é uma coisa bem importante, né? Sim, com certeza. A obesidade e estilos de vida, né, não realização de exercício físico, não tem uma evidência tão robusta para a ocorrência de câncer gástrico, mas com certeza a alimentação que leva à obesidade, com certeza os fatores que eu falei são bem implicados nesse tipo de neoplasia, com certeza. Tá certo. E, doutor Fábio, fala uma coisa pra gente. Como é que a gente pode evitar o câncer de estômago? Tem como evitar? O câncer de estômago, eu diria, num primeiro momento, tem como a gente diminuir alguns riscos, né? E, sobretudo, monitorar aqueles que são mais suscetíveis. Lembra, assim, que o câncer de estômago, diferentemente de um câncer como o de mama, o de cólon, o de útero, o de ovário, enfim, que há mecanismos, há campanhas, há toda uma conscientização da população como proteção através de exames de rotina. O câncer de estômago não tem isso, não existe nada público em grande escala como uma forma de tentativa de prevenir o câncer de estômago. Alguns países até possuem isso, a exemplo, a Coreia do Sul, o Japão, e que fazem exames diagnósticos precoces e de rotina, inclusive exigidos pelas próprias seguradoras, como endoscopias ou raio-x contrastados. Eles circulam com ônibus pelos países, por dentro do país, e vão fazendo exames em massa, né? Mas lá, em função que a prevalência do câncer de estômago é extremamente alta, né? Bem, dentro desse pensamento que ainda nos falta aqui de uma conscientização, de uma prevenção maior, o que a gente pode fazer para tentar prevenir o câncer de estômago? Primeiro é tentar adquirir hábitos saudáveis, como baixando o peso, tentar, se ainda não há uma evidência tão clara na questão da obesidade, mas assim, tenta-se diminuir a questão do peso, parar com o cigarro, excesso de bebidas alcoólicas, tentar se incluir na alimentação uma grande quantidade de verduras e frutas, especialmente em função da vitamina A e C, que estão diretamente implicadas na gênese do câncer de estômago.
E aí entram os cuidados justamente com aqueles pacientes que já têm alguma suscetibilidade, como, por exemplo, câncer hereditários do tipo de cólon, mama, o próprio câncer de estômago hereditário, síndromes como doença tipo de Jäger, adenomatose familiar. Então, esses pacientes eles devem já, na tentativa de evitar a formação de um câncer já em estado, ou um diagnóstico de um câncer já em estado avançado, tentar fazer esse diagnóstico de forma precoce. Como? Acompanhando, fazendo exames com maior frequência e de uma forma mais precoce ao longo de sua vida. Né? Dessa maneira, a gente vai conseguir prevenir não só o câncer avançado, como o próprio diagnóstico do câncer de pâncreas. Claro. E me diga uma coisa, quais são os sintomas de câncer no estômago? Quais os sintomas que levam a gente a ficar preocupado, a fazer uma consulta médica? Pablo, antes dessa resposta, eu me lembrei de um fator que é quase questão pública disso aí dentro da prevenção. Um dos grandes problemas também que implicam diretamente na gênese, como um fator causal do câncer de pâncreas, é o uso de bloqueadores H2, né? Ou bloqueadores das bombas de prótons, medicamentos do tipo omeprazol, né? Pantoprazol, e aí vai, né? O que acontece? Essas medicações elas favorecem, né, a formação o crescimento de N bactérias dentro do estômago, causam uma gastrite atrófica. Então, são situações que favorecem a formação do câncer de estômago. Então, o uso banalizado na população de uma forma quase que rotineira, né, de medicações desse tipo, omeprazol, pantoprazol, enfim, favorece então a gênese do câncer de pâncreas. Então, uma das formas que a gente pode tentar evitar ou diminuir os riscos do câncer de pâncreas é evitar o uso indiscriminado dessas medicações. Sim, do câncer de estômago, né, doutor? Câncer de estômago. Sim, olha, isso é bem interessante, né? Porque a gente tem o hábito de se automedicar e às vezes a gente faz isso mesmo, de tomar um omeprazol, não tá muito bem. Exatamente. Olha como essas coisas são complicadas, né? Sim, é importante isso, até porque os sintomas do câncer gástrico, quando ele começa na mucosa, realmente são extremamente inespecíficos. São basicamente sintomas dispépticos por conta dos causadores, como dos fatores de risco, como eu comentei, da ocorrência desse tipo de câncer. Então, são sintomas basicamente, doutor, eu como, eu me sinto estufado, me dá uma queimação. O paciente toma omeprazol, toma pantoprazol, do amigo, da família, e vai seguindo a vida. Então, os sintomas iniciais do câncer gástrico são esses, basicamente são sintomas dispépticos. Mas, conforme ele vai evoluindo, ele vai dando alguns outros sintomas, conforme ele vai crescendo. A lembrar, dor abdominal, pode ocorrer numa fase mais avançada, náuseas, vômitos. Pacientes que têm uma anemia não explicada, é importante investigar sempre o estômago desses pacientes, o que acontece, tumor, e como ele está na mucosa, ele pode sofrer pequenos sangramentos com o tempo, e o paciente não vê nas fezes, e o paciente, conforme vai fazendo alguns exames com o seu clínico, está ficando anêmico e não sabe por quê. Eventualmente pode ser uma neoplasia do trato gastrointestinal, não investigado. Claro. Então, existem os sintomas também que devem nos levar a pedir uma endoscopia, a consultar com o médico, né? Seriam os sintomas de alarme. Pacientes, então, com sangramentos, com uma perda de peso não explicada, pacientes que não têm fome, pacientes que não conseguem engolir os alimentos, comem e sentem que entala, ou tem uma dor quando engole os alimentos. Vômitos é um sintoma importante, o paciente não pode negligenciar o vômito que ocorre de forma constante. Então, são sintomas que podem ocorrer com esse tipo de câncer, que deve levar o paciente a procurar o seu médico. Tá? Mas, de novo, no início realmente não dá muito sintoma esse tipo de neoplasia. Isso é ruim, a gente acaba fazendo, e não só nós, no mundo todo, fora o Japão, fora alguns países asiáticos, como o Dr. Fábio falou, acaba que o diagnóstico acaba sendo tardio mesmo nesses pacientes por conta dos sintomas meio inespecíficos no início da doença. Mas uma coisa importante, né, que para o paciente a partir dos 60 anos, eu acho que também o check-up, ele ter o hábito de ir ao médico, de fazer um check-up, talvez isso seja também importante para prevenir algumas coisas, né, ou até identificar
um diagnóstico de câncer no início e que ainda é super tratável, né? Com certeza. Até porque a incidência do câncer gástrico começa a aumentar a partir dos 40 anos. Então, começar um pouquinho antes desse check-up, na verdade. É verdade. Me diga uma coisa, doutor Fábio, e como é que é diagnosticado o câncer de estômago? Qual é o exame? Como é que diagnostica? Sim. Bem, o principal exame no câncer de estômago certamente é a endoscopia. Né? A endoscopia, então, acho que tu deve ter até uma imagem aí. A endoscopia é uma fibra ótica que é colocada através da boca, né? Ela é introduzida e levada até o estômago, ela passa então pelo esôfago, entra no estômago e isso nos permite olhar o interior do estômago e eventualmente fazer alguma biópsia de alguma lesão estranha ou qualquer coisa diferente que houver dentro do estômago. Né? Então, a endoscopia certamente é o grande exame no diagnóstico do câncer de estômago. Bem, se esse câncer estiver ainda em fase inicial, passa a ser interessante se utilizar de um exame que foi introduzido nos últimos 10, 15 anos no nosso meio, que é a ecoendoscopia. Tá? Então, a ecoendoscopia é uma endoscopia com aparelho de ecografia na ponta e nesse aparelho de ecografia isso nos permite olhar as camadas desse estômago e ver se nós estamos falando de um câncer precoce, inicial ainda, ou um câncer já em fase avançada. Nesse mesmo exame a gente consegue ver os gânglios, os linfonodos ao redor do estômago já também nos servindo como prognóstico dessa lesão. Né? Bem, nas fases mais avançadas, se é uma lesão já mais avançada ou se a gente já tiver uma tumoração maior dentro do estômago, então há necessidade de fazer um exame de imagem mais sofisticado, como por exemplo, tomografia computadorizada do abdômen, ressonância magnética, e se houver a suspeita de uma doença já com metástase em órgãos adiante, né, à distância, então se utiliza um exame chamado PET-CT, né, onde se injeta um isótopo, esse isótopo marca onde tem tumores no nosso organismo e aí eles aparecem no exame diagnóstico. Então, basicamente, esses são os principais exames em termos de localização do câncer gástrico. Fora isso, naturalmente, é importante a gente fazer exames pré-operatórios, porque o grande tratamento vai ser a cirurgia, no sentido de tentar ver se esse paciente não tem alguma outra comorbidade, que quer seja cardíaca, diabetes, pulmonar, enfim. E ali, normalmente, nesse momento, também se pede o que se chama de marcadores tumorais, que normalmente é o beta-HCG, o CA125 e o antígeno carcino embriônico, que são os principais marcadores tumorais do câncer de estômago. Bem interessante. Doutor Pablo, e fala pra gente, qual é a chance de cura do câncer de estômago? Né? Bom, a chance de cura vai depender muito do estágio em que a gente faz o diagnóstico da doença. Como a gente falou, acaba que a gente faz diagnóstico dessa doença em estágio sempre muito avançado por conta dos sintomas. Mas, quando é feito diagnóstico de forma precoce, como o Dr. Fábio falou, do câncer gástrico precoce, as chances de cura ou as chances de sobrevida em 5 anos chegam a 90% dos pacientes. Então, a grande maioria, quando bem tratado, com diagnóstico precoce, tem uma sobrevida longa, sobrevida aumentada e com baixo risco de recorrência. Mas, de maneira geral, nos trabalhos que são mais prospectivos em relação à cirurgia, quando a gente pega todos os estágios tumorais, a sobrevida em 5 anos chega a 60%, ou seja, de 100 operados, 60 chegam a 5 anos de sobrevida pós-cirurgia. Então, de uma maneira geral, existe uma chance de cura alta, mesmo quando a gente acaba descobrindo essa doença um pouco mais avançada. A gente faz uso de quimioterapia, pré, pós, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais na frente. Mas existe um risco, sim, com certeza. Existe uma chance de cura, sim, aumentada para esse tipo de neoplasias, sim. Claro. E qual é o tratamento para o câncer de estômago? Bem, o tratamento do câncer do estômago vai depender qual é a fase que a gente vai ter feito o diagnóstico desse câncer do estômago. Então, nas fases precoces, quando o câncer está restrito à mucosa, à camada interna desse estômago, né, e não atingiu ainda muscular,
frequentemente consegue-se, nos lugares que existem os aparelhos, a fazer a ressecção chamada endoscópica do câncer de estômago, né? Para isso se utiliza, então, aparelhos de endoscopia, que vão erguer a mucosa desse estômago juntamente com o câncer e vão fazer a ressecção com margens de segurança nessa mucosa, já que esse câncer não invade na profundidade. Né? Mas para que isso seja feito, não é qualquer endoscopista que pode fazer isso. Né? Há necessidade de uma boa experiência em termos de procedimentos endoscópicos. Nós temos um ótimo endoscopista na equipe, não está aqui conosco hoje, mas é o professor José Arthur Sampaio, uma experiência muito grande em ressecções extremas, né, ressecções radicais de cânceres no interior das alças intestinais, em especial no estômago e no cólon. Tá? Bem, quando esse tumor ele chega numa fase mais avançada, ou ainda, mesmo que ele esteja precoce, nós não temos a condição ou os equipamentos necessários para fazer a ressecção endoscópica, então a cirurgia se impõe nesse momento. Tá? Qual a cirurgia que vai se fazer? A cirurgia, a princípio, é a retirada do estômago ou parte desse estômago, caso esse câncer esteja na saída do estômago. Muitas vezes esse câncer está bem na saída do estômago. Então, isso nos permite fazer uma ressecção parcial, ou seja, tirar apenas um pedaço do estômago e não todo o estômago. Mas a grande maioria, e existe uma tendência mundial, de se tirar o estômago inteiro. Então, se retira o estômago e todos os gânglios que estão ao redor. Caso esse câncer de estômago já esteja invadindo outros órgãos, como, por exemplo, o baço, o pâncreas ou o fígado, se retira as partes acometidas destes órgãos na mesma cirurgia. Bem, antes de terminar a cirurgia, se reconstrói, então, o nosso trânsito intestinal com um pedaço de intestino. Ou seja, quando a gente engolir a comida vai descer pelo esôfago e vai entrar diretamente no intestino. Nós não vamos ter mais a bolsa coletora de comida para fazer a digestão e depois enviar para o intestino. A digestão vai ser feita diretamente já no intestino. Né? Bem, junto com essa cirurgia, e aí vai depender de N fatores, como comorbidade, idade, se tem outras complicações, grau do tumor, enfim, nós podemos associar quimioterapia ou radioterapia como tratamentos complementares à cirurgia, e daí se tentar obter ao longo do tempo melhores resultados, mais ganho em termos de sobrevida, ou até muitas vezes, quando a quimioterapia é feita antes da cirurgia, diminuir esse tumor, facilitar a ressecção e, enfim, propiciar maiores chances para esse paciente. Claro, bem interessante. E deixa eu lhe perguntar, essa cirurgia, né, ela pode ser feita por videolaparoscopia? Com certeza, com certeza. A maior parte das cirurgias que nós fazemos hoje para estômago, para câncer gástrico, são feitas por via videolaparoscópica. Lembrando que a videolaparoscopia é quando são realizados pequenos cortes no abdômen, são colocados aparelhos, se insufla o abdômen e se faz essa cirurgia, então, por uma via minimamente invasiva. Essa cirurgia, obviamente, ela pode ser feita por via aberta, e eventualmente, quando a gente tem tumores avançados, como o Dr. Fábio falou, que invadem fígado, cólon, pâncreas, e eventualmente a cirurgia tem de ser feita por via aberta, mas com certeza a maior parte delas é feita totalmente laparoscópica. Importante dizer que os resultados em termos de complicações, em termos de sobrevida e resultados oncológicos hoje são semelhantes entre a técnica via laparoscópica e pela via aberta. Então, pode ser feito, os resultados são semelhantes, com certeza. Bem interessante. E até acho que a recuperação, né, da pessoa é mais rápido quando faz uma cirurgia por vídeo, né? Com certeza. A grande vantagem da cirurgia laparoscópica é o manejo da dor no pós-operatório. O paciente tem menos dor, precisa de menos drogas no pós-operatório. E a rápida volta desse paciente ao convívio, à sua atividade laboral. Não que isso não ocorra, obviamente, na cirurgia aberta, mas com a videolaparoscopia tu tem um ganho de tempo com isso. Claro, é verdade. Tem contato energético, obviamente. E a gente tem ouvido falar bastante também no robô, né?
Ai, muita gente diz, Exatamente, eu novo desafio. quero me operar no robô. Como é que é isso, né? Então, assim, realmente traz vantagens? Como é que funciona? O que que é essa cirurgia no robô? Porque que nem a vídeo, né? Às vezes as pessoas dizem, eu vou me operar por laser. Então, assim, a Sim. videolaparoscopia não tem nada a ver com laser, né? E como é que é o robô? Bem, eu acho que antes da gente falar do robô, é importante a gente ter bem claro esse degrau que existiu entre a cirurgia aberta e a vídeo, né? Como o Dr. Pablo falou, então, a recuperação precoce, o rápido retorno, enfim. Ou seja, nós estamos falando em rápido, em melhor qualidade de estrutura, em melhor recuperação, em melhor bem-estar para esse paciente, né? Imagine que assim, as cirurgias abertas para o câncer de estômago, boa parte das vezes são realizadas em pacientes acima de 60 anos de idade, equivalia a um corte enorme no abdômen, em que esse paciente frequentemente, porque boa parte deles são hipertensos, tem diabetes mellitus, entre outras doenças, então boa parte desses pacientes fazia a recuperação em UTI, ficavam 10, 15, 20 dias internados, né? Hoje, com a videolaparoscopia, isso mudou, né? O paciente fica normalmente de 7 a 10 dias internados, às vezes até menos, dependendo da recuperação do paciente, e a qualidade em termos de recuperação pós-operatória é uma coisa brutal em termos de ganho. E os resultados são muito semelhantes entre a cirurgia aberta e a cirurgia videolaparoscópica. Bem, o que o robô veio agora para acrescentar? É importante lembrar que o robô ele nos permite mais precisão. Essa é que é a grande vantagem do robô, mais precisão e mais facilidade, porque o bracinho automatizado que tem dentro, que fica dentro do abdômen do paciente na hora da cirurgia, ele nos permite fazer as anastomoses, as uniões do intestino com maior facilidade. Ele nos permite ressecar, retirar, fazer a retirada dos gânglios, das ínguas ao redor desse estômago, não só com mais facilidade, mas também com mais precisão. Tá? Então, espera-se, a gente não tem uma comprovação documentada na ciência ainda dos ganhos do robô, mas espera-se que o robô vá trazer vantagem neste sentido. Não no sentido que vai dar mais vida para o paciente, ou até mais qualidade de pós-operatório. Isto não, mas ele vai dar mais qualidade técnica para a cirurgia, para o cirurgião realizar essa cirurgia. Né? Bem, qual é o grande problema do robô nos dias de hoje? O grande problema é a estrutura. Né? Então, tu tem que ter estruturas de hospitais de grande porte e o custo envolvido na jogada toda. É isso que a gente está esbarrando um pouco na ainda não popularização do robô. Mas você acredita, como toda a tecnologia, que nos próximos anos isso vai baratear bastante, isso vai se tornar acessível a todo mundo, assim como foi a curva de evolução da videolaparoscopia nesses últimos 15, 20 anos. É verdade, né, doutor? Tomara que isso aconteça mesmo, para Não, vai logo. beneficiar aí um maior número de pessoas, né? E, doutor Pablo, quando a quimioterapia deveria ser realizada antes da cirurgia? Isso também é bem polêmico, assim, né? As pessoas falam, vou ter que fazer químio, aí eu não vou precisar fazer químio. Como é que é isso? Sim. Hoje cada vez se tornou mais comum essa realização da quimioterapia antes da cirurgia nos pacientes com tumor de estômago, só para todo mundo entender. O paciente faz o diagnóstico do tumor de estômago, faz endoscopia, identifica uma lesão, faz tomografia, PET, ecoendoscopia, se identifica que essa lesão ela é localmente um pouco avançada, ela se dirige em direção, provavelmente a mucosa, ou eventualmente até um pouquinho antes, se indica então a quimioterapia antes da cirurgia. Então, o paciente faz algumas sessões de quimioterapia, 3 a 4 meses, com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor, se esterilizar as bordas, se tratar alguns linfonodos que talvez estejam comprometidos. Isso melhora a sobrevida do paciente no pós-operatório. O paciente faz quimioterapia antes, opera e depois da cirurgia faz uma quimioterapia que é dita adjuvante, depois da cirurgia, para completar o tratamento. Com ou sem radioterapia, isso vai depender da peça, da retirada do tumor, o patologista olha e vê se tem indicação de se fazer algum tratamento adicional, fora a quimioterapia, mas essa seria a linha de raciocínio para tumores que sejam um pouco mais avançados no momento do diagnóstico.
É bem interessante mesmo, né? Que não é toda uma equipe, né, para ajudar uma pessoa Exatamente. com um câncer. E nessas horas, doutor, vem uma dúvida, né? Tá, fiz quimioterapia, o tumor se apresentou negativo nas biópsias de controle, ou em até raros casos, né? O tumor desapareceu. O que que eu faço? Preciso operar? Estou curada? São dúvidas, né? De fato, realmente é uma situação que tem acontecido cada vez mais. Volta e meia, os pacientes fazem quimioterapia, fazem uma endoscopia e não tem mais lesão, tem uma cicatriz, o endoscopista vai, faz algumas biópsias na região e as biópsias vêm negativas. O que acontece? A quimioterapia não é capaz de destruir todo o tumor. Eventualmente tem tumor embaixo daquela área de cicatriz e que as biópsias não acessam essa lesão. Então, de fato, mesmo que não se veja na endoscopia, na tomografia, as biópsias venham negativas, esse paciente, de fato, tem uma lesão, esse paciente deve ser operado. Se não for operado, invariavelmente essa lesão vai progredir. Mesmo que o paciente siga fazendo quimioterapia ou só observe, esse tumor vai progredir novamente. Volta e meia, a gente acaba ressecando esses pacientes e se identifica na peça lesões ainda remanescentes, mesmo com a avaliação clínica não demonstrando nada. Então, de fato, o paciente deve ir à cirurgia, sim. Ah, bem interessante. E o que que acontece quando se retira o estômago, né? A antiga, vamos lembrar que na década de 70, ainda na década de 80, existia a cirurgia para o estômago com uma grande frequência em função dos tratamentos das úlceras. E na época era a grande cirurgia que se realizava assim, em termos de complexidade. Né? Sim. Hoje em dia essa cirurgia ela se tornou muito mais rotineira e o advento das cirurgias laparoscópicas para a obesidade facilitaram muito isso. Né? Então elas permitiram um tratamento mais rotineiro, tornaram a rotina de alimentação desses pacientes no pós-operatório muito mais fácil manejo, muito mais conhecido pelas equipes, em especial as nutricionistas. Então, assim, imagine que no momento que se retira o estômago, se perde aquele saco coletor, né? Então, o que nos permite comer um prato inteiro de comida, né? Cheio de comida. Imagina um operário de obra com um prato cheio, ele não consegue mais comer aquele volume todo. Então, ele precisa comer pequenas porções cada 2 horas. Então, o grande impacto que se tem é na modificação da forma como a gente se alimenta. Tá? Então, basicamente, o que acontece quando se retira o estômago é isso. A gente perde a capacidade de coletar, de digerir esses alimentos. Então, nós temos que modificar todo tipo de alimentação para que facilite a digestão sempre desses pacientes. Tá bom. E aí eu acho que vai bem ao encontro do que o senhor falou, que a forma de se alimentar vai mudar, né? Então, conforme a quantidade de estômago mantido, ou se não tem mais o estômago, vai se alimentar mais vezes, né? E assim, as pessoas podem comer tudo, podem comer as coisas que elas gostam? Podem, na verdade podem. Claro, no pós-operatório mais precoce, principalmente quando a gente fala da retirada total do estômago, como o Dr. Fábio disse, o paciente não vai conseguir comer grandes volumes, vai ter que comer pequenos volumes, no início uma dieta mais pastosa, realmente ele não vai conseguir, mas com o tempo, o intestino que é utilizado ali para fazer uma ligação entre o esôfago e o restante do trato gastrointestinal, ele sofre uma certa dilatação, ele fica mais complacente. Então, com o tempo, o paciente vai conseguir voltar a se alimentar do que ele realmente gosta. Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Mas isso é tempo. No início, os pacientes são bem queixosos, realmente. Doutor, eu como, me sinto estufado, eu tenho que comer pouquinho, senão eu já fico cheio. Mas vai melhorar, com certeza. Os pacientes podem ter uma vida normal depois da cirurgia, sem nenhum problema. A necessidade deles comerem devagar, né? Com calma, aprenderem a mastigar.
né? E isso acaba tendo impacto especialmente em alguns tipos de hábitos alimentares ou profissões que exigem muitas vezes que os pacientes comam rapidamente, assim, ó, aqueles pacientes que têm um mau hábito alimentar, né? Então, daí a importância do trabalho conjunto com as nutricionistas e os psicólogos para que conscientizem esses pacientes da nova maneira de alimentação que eles têm que ter. Claro. E as vitaminas? A pessoa vai ter que tomar alguma vitamina? Como é que funciona? Sim, basicamente sim. Esses pacientes, assim, eles passam o restante da vida, todo o resto da vida, tendo que, além de controlar a doença base, que é o câncer de estômago, para ver se esse tumor não vai voltar. Eles vão ter que estar fazendo sempre exames de controle, mas eles passam a ter que controlar de forma constante algumas vitaminas, que é basicamente a vitamina B2, A, D, E e K, além do ferro e do cálcio. Por que isso? Porque o nosso estômago, ele produz um fator chamado fator intrínseco, que permite, então, que a gente absorva a vitamina B12. Né? Então, a vitamina B12, esse fator intrínseco não vai existir. Então, eu preciso receber essa vitamina B12 de alguma maneira. Como? Né? Ou eu vou fazer ela através de uma injeção intramuscular, que é extremamente dolorida, normalmente a cada 2, 3 meses de vitamina B12. Hoje em dia, facilitou bastante. A gente manda fazer comprimidos de vitamina B12 sublingual. Então, o paciente 3 a 4 vezes por semana recebe os comprimidos de forma sublingual, vai ser absorvida de forma sublingual e aí não há necessidade da injeção intramuscular, que dói bastante, né? Claro. Fora isso, as vitaminas A, D, E, K, ferro e cálcio precisam ser controladas. Por quê? Porque as primeiras porções do nosso intestino, que é o duodeno e o jejuno, elas estão excluídas do trânsito. Então a comida não passa mais por ali. E ela não passando mais por ali, a gente não absorve esses nutrientes em função que aquela parte do nosso intestino está excluída. Né? Então é importante a gente ficar atento a essas vitaminas, porque com frequência elas ficam insuficientes na nossa corrente sanguínea. Tá? Então, basicamente, são esses os controles que a gente vai ter que fazer sempre de rotina no pós-operatório. E como é que faz o acompanhamento dos tumores? Bom, de fato, depois da cirurgia, o paciente vai precisar de um acompanhamento regular. Ele se torna mais regular nos primeiros anos de pós-operatório, que é quando ocorrem a maior parte das recidivas. Então, lembrar, tem que realizar tomografia de tórax, tomografia de abdômen, endoscopias de controle, às vezes exames contrastados para se avaliar a perviedade daquela cirurgia que a gente fez no abdômen do paciente. Então, de fato, o paciente tem que se preparar, o paciente que faz tipo de cirurgia tem que se preparar para ser acompanhado por anos a fio. Eventualmente, se pode ter uma recorrência da doença depois de 5 anos ainda. Então, esse paciente vai consultar muito com a gente no pós-operatório, com certeza. Eu acho que isso é uma coisa importante, mostra assim que tu tem que estar com uma equipe que tenha tudo isso, que tenha a equipe multidisciplinar presente, com pessoas realmente, uma equipe capacitada, que tenha experiência, porque a gente não está falando de uma gripe, né? A gente está falando de uma coisa muito séria, então eu acho que isso é bem importante mesmo. Cláudia, né? Uma coisa que é importante no acompanhamento desses pacientes no pós-operatório, de novo, né, pela equipe multidisciplinar, sempre a conscientização desses pacientes, porque assim, os pacientes, é um trauma enorme, a cirurgia, o fato de saber que tu tens um câncer, e no momento que tu passa isso tudo, ou seja, operei, fiquei bem, tirei os pontos, meu Deus, me livrei disso. Então, há uma tendência quase que à fuga, à negação da doença. E facilmente os pacientes eles deixam de fazer os seus exames no pós-operatório. Então, a conscientização da necessidade desse acompanhamento regular, a cada 4 a 6 meses, é importantíssimo. Claro. E fazer exames, porque de nada adianta simplesmente o paciente vir, dizer que está bem, a gente acreditar e não comprovar isso através de exames. E aí, lançar mão da tecnologia que existe disponível é importantíssimo. A tecnologia está aí para nos ajudar,
Ela está aí para Sim. diagnosticar as doenças ou eventual retorno de alguma doença de uma maneira cada vez mais precoce. E eu quero chamar a atenção de uma tecnologia nova que está entrando no mercado agora, que cada vez a gente tem discutido mais, que são justamente as chamadas biópsias líquidas. Ela está prestes a chegar aqui em Porto Alegre, já existe no Brasil. A gente está em contato muito estreito com esses laboratórios, a tentativa de usar isso em nossos pacientes o mais breve possível. E o que é a biópsia líquida? Na realidade, a gente procura o tumor nos líquidos do paciente. Isso pode ser tanto no suco gástrico quanto no plasma, na corrente sanguínea. Então, o tumor, quando ele está presente no organismo, ele faz circular, ou no suco gástrico ou na nossa corrente sanguínea, resquícios de células tumorais. E a biópsia líquida permite detectar justamente esses resquícios. Então, eventualmente, se o tumor começa a voltar e ficam esses resquícios no suco entérico, no suco gástrico, a gente pode detectar, ou através da corrente sanguínea. E com isso, antes que apareça formalmente, visivelmente o tumor num exame ou numa endoscopia, a gente já pode começar a tentar tratar esse paciente com quimioterapia ou até eventualmente uma nova cirurgia de uma forma ainda mais precoce, permitindo com que esse paciente então tenha uma melhor ou uma mais longa sobrevida ainda. Tá? Isso também está tendo um impacto enorme nos dias de hoje naqueles pacientes que têm o câncer gástrico hereditário, ou seja, eu tenho familiares, pais, irmãos, primos com câncer gástrico. Eu sou um paciente, digamos, jovem, ainda com 20, 25 anos de idade, e eu estou extremamente preocupado que eu tenha, eventualmente, no futuro, um câncer gástrico. Como é que eu posso tentar detectar esse câncer gástrico da maneira mais precocemente possível? A biópsia líquida está aparecendo como um exame extremamente promissor. Por quê? Porque eu vou dosar justamente para ver se não tem presença de algum resquício de células tumorais no líquido do estômago, antes que o tumor apareça ou fique visível para uma endoscopia. Então, a gente consegue, com isso, diagnósticos ainda mais precoces do câncer de estômago. Ah, muito interessante. Ô, doutor, uma das perguntas que fizeram também pra gente é se o CAD tem uma equipe multidisciplinar. Sim, a nossa equipe ela fica baseada no Moinhos, né? E além dos cirurgiões, endoscopistas e gastroenterologistas que trabalham conosco, nós sempre trabalhamos com acompanhamento de nutricionistas e psicólogos. Então, nossos pacientes sempre são recomendados, tanto para cirurgias de câncer quanto para cirurgias de obesidade, por exemplo, entre outras cirurgias, para que acompanhem juntamente com psicólogos e nutricionistas no pós-operatório, que são importantíssimos. Eles têm um papel enorme, né, justamente na adaptação da alimentação desses pacientes no pós-operatório e até na aceitação da sua doença no pós-operatório, que vai facilitar eventuais tratamentos quimioterápicos ou eventuais novas cirurgias futuras. Claro. E me diga uma coisa, a gente vai para um último questionamento, né? A gente está, daqui a pouquinho acaba o nosso tempo, mas assim, eu gostaria de saber, aquele paciente que inicialmente tem uma doença avançada com metástase no fígado ou no peritônio, mas que ele apresenta boa resposta à quimioterapia, ele pode realizar a cirurgia, hein, doutor Pablo? Pode. Falando especificamente assim, de fígado, é importante a gente saber que é um grupo pequeno de pacientes e que a avaliação ela é individualizada pela história do paciente. Primeiro, tem que ter uma relação entre o tumor primário e a ocorrência da metástase, tem que ter um tempo em relação a isso. Em relação às metástases, é importante saber número, tamanho e a ação da quimioterapia, o quanto respondeu essa quimioterapia nessas metástases. De fato, não está presente nos guidelines, mas tem trabalhos mostrando aumento de sobrevida nos pacientes que são bem indicados à ressecção dessas lesões no fígado. Então, de fato, pode sim, esses pacientes podem ser operados depois da cirurgia do câncer gástrico, quando eventualmente pode ocorrer essas metástases no fígado, mas a avaliação ela é individualizada, de fato, pode acontecer. Eventualmente, se encontra lesões no que a gente chama de peritônio, que é a capa de revestimento interno do abdômen, que reveste os intestinos. Então, eventualmente, se acha lesões no peritônio.
Esses pacientes podem também ser submetidos à cirurgia, onde se resseca essas lesões, e esse paciente pode ser submetido ao que a gente chama de quimioterapia intraperitoneal. Se lava o abdômen com quimioterápico, esse paciente pode ter um aumento de sobrevida também, mas de fato, tem que se avaliar muito bem esses pacientes, tanto quando ocorre a metástase no fígado, quanto no peritônio, quanto a possibilidade de realizar essa cirurgia. E, obviamente, como vocês falaram, a avaliação multidisciplinar, principalmente nesses casos, é de extrema importância. Mas sim, os pacientes não podem desistir, não podem desistir quando aparece uma lesão no fígado, eventualmente, apareceu uma metástase, não tem o que fazer. Não, os pacientes têm que ser avaliados por uma equipe especializada, sempre. Bem interessante. Nós temos mais uma pergunta aqui. Em caso de genética e detectar esses resquícios nos líquidos que o tumor apareça, o que pode ser feito para que não se manifeste? Bem, vai depender da situação que esse paciente estiver. Né? Então vamos lá. Uma questão toda é um paciente que tem um câncer gástrico hereditário, ele vem monitorando. Vamos lembrar que a biópsia líquida ela recém está chegando agora, mas ele vem monitorando através de endoscopias e nessas endoscopias surge uma pequena lesão. Né? Vai se biopsiar essas lesões primeiro. O que elas podem sugerir? Inicialmente, displasias, ou seja, alterações dessa mucosa, que são alterações pré-cancerosas. Quando se detecta essas lesões pré-cancerosas no paciente suscetível ao câncer de estômago, muitas vezes se indica a cirurgia de retirada do estômago ainda antes desse paciente ter o câncer de estômago. Mas para que essa indicação ocorra, há necessidade de um mapeamento genético pré-operatório. Então, o paciente tem que ter o gene propício para a formação do câncer de estômago para que essa indicação ocorra. Né? Bem, naqueles pacientes, por exemplo, que já fizeram uma ressecção, e aí eu tenho, digamos, a biópsia líquida disponível, espero que a gente tenha em breve, esses pacientes, quando surgir a presença de um indício através da biópsia líquida, eu vou ou iniciar um quimioterápico diferente para esse paciente, ou eventualmente procurar com mais acuidade, como, por exemplo, um PET-CT, né? Eu posso realizar um PET-CT que não se realiza isso como exame de rastreamento de controle, só vai usar em casos específicos, mas aí eu poderia pedir um PET-CT e se eventualmente eu tiver desconfiança do tumor em alguma parte, eu vou ser muito mais agressivo sobre essa lesão, intervindo muito mais precocemente nesses pacientes e até iniciando com quimioterapia, caso seja necessário. Né? Então, eu acho que há sim um grande ganho com essas novas tecnologias e sempre lembrando, a tecnologia ela tem que vir para beneficiar o paciente em termos de quê? Aumentar as chances de curabilidade e permitir uma melhor qualidade de vida para esses pacientes que já estão sofrendo tanto com esse câncer. Né? É verdade. Nós estamos acompanhando aí no Brasil um caso notório, que é o presidente, ele quer ser presidente muitas vezes, mas que é o nosso prefeito Covas em São Paulo, sim, né, o Bruno que está sofrendo com câncer de estômago, então está investindo tudo em cima da questão quimioterápica, agora ele já fez a ressecção. Então, enfim, temos que sempre acreditar que a gente possa ter uma melhor sobrevida nesses pacientes. Nós temos que acreditar que a gente possa oferecer para esse paciente alguma luz no final do túnel para que essa doença que tanto assola tantos brasileiros, que nem eu disse no início, 25 mil brasileiros por ano são acometidos do câncer gástrico. Então isso passa a ser um problema de saúde pública, né? Então devemos sim, e agora em especial nesse momento do Covid, prestar muita atenção nos sintomas iniciais, aquele come e dói, né? Ou perdas de peso, não fazer automedicação em casa e logo se tentar um diagnóstico. Lembra, para toda medicação que a gente vai tomar, nós temos que ter um nome da doença. Não deve se tomar medicação porque o vizinho disse, ou eu acho, ou isso aqui vai melhorar. Isso só retarda o diagnóstico do câncer de estômago e faz daí com que a gente descubra a doença numa fase mais avançada e as chances de curabilidade diminuam. Então, assim, a importância de ir ao seu médico para a tentativa do diagnóstico. É verdade. Doutores, olha, essa live foi
sensacional. Eu acho que ela veio responder muitas dúvidas. Quando Que bom. vocês falam da tecnologia, eu concordo. E assim, eu acho que hoje nós temos uma outra tecnologia que também está à disposição, que é a telemedicina. Então, tem algum sintoma, faz uma consulta por telemedicina. Teve um problema de tumor, de um câncer de estômago, tem que fazer os exames revisionais. Olha como a tecnologia está a favor. Se o paciente é lá de Santa Cruz Exatamente. e ele operou e agora ele tem que fazer os exames revisionais, ele pode fazer isso por telemedicina, ele pode disponibilizar os exames para o médico dele. Então, assim, independente de onde o paciente está localizado, hoje ele consegue ser atendido por uma equipe especializada, como a equipe do CAD. Entrem no site do CAD, www.centrodecirurgiadigestiva.com.br. Lá tem todos os contatos. Liguem para a Daiane, agendem uma consulta, mas assim, não fiquem com sintomas sem consultar. Então a gente está falando aqui com uma equipe especializada que conhece, que sabe como manusear as novas tecnologias. Aproveitem isso, né? Que é super importante. Da minha parte, eu tô super feliz, agradeço muito a participação de vocês e até a nossa próxima live, né? Ok. Bem, foi um prazer enorme estar com vocês dois aqui, enfim, e por tentar, pelo menos, levar um pouco mais de informação para os pacientes aí com câncer que imagino a situação de cada um que estejam preocupados nesse momento. Não deixem de ir aos seus médicos e saúde.